Você sabe o que são os REITs e qual é a relação deles com os fundos imobiliários? Então, fica aqui comigo. A aula de hoje é sobre isso. REITs, Real Estate Investment Trusts. Bem-vindo ao Observatório de FIIs. Aqui a gente aproxima a teoria e a prática, a academia e o mercado para contribuir com o aperfeiçoamento do setor de fundos imobiliários no Brasil. Olha só, se você investe em fundo imobiliário ou quer investir e não é inscrito, então inscreva-se agora e comece a mudar o teu nível. Vamos para a aula. Os fundos imobiliários norte-americanos, conhecidos como REITs, Real Estate Investment Trusts, são instrumentos financeiros criados para facilitar o acesso de investidores ao mercado imobiliário por meio de investimentos indiretos. Para nós, investidores brasileiros, investidores em fundos imobiliários, conhecer a história e o desenvolvimento dos REITs é super importante, já que eles foram o modelo no qual o legislador brasileiro se inspirou para criar todo o arcabouço legal dos fundos de investimento imobiliário. Qual é a origem dos REITs? Olha, eles foram criados nos Estados Unidos, obviamente, em 1960, com a aprovação do Real Estate Investment Trust Act, que foi parte de uma reforma tributária assinada pelo presidente Eisenhower. O objetivo era democratizar o acesso ao mercado imobiliário americano, permitindo que pequenos investidores pudessem participar de grandes empreendimentos imobiliários, algo que até então era reservado a investidores institucionais ou gente rica de bolso fundo. O modelo dos REITs permitiu que os investidores adquirissem cotas negociadas na Bolsa de Valores, garantindo, portanto, liquidez e praticidade, acessibilidade fácil ao investimento. Além disso, a legislação concedeu isenção fiscal aos REITs no nível corporativo, desde que distribuíssem no mínimo 90% dos seus lucros tributáveis aos acionistas sob a forma de dividendos. E como eles evoluíram? Bom, desde a sua criação, os REITs passaram por diversas fases de crescimento e amadurecimento. Na década de 70, houve um boom inicial impulsionado pelo aumento do investimento institucional, seguido por uma crise na década de 80, devido à especulação imobiliária e à má gestão de alguns fundos. Atenção, má gestão de alguns fundos. A recuperação veio nos anos 90, com uma regulação mais rigorosa e um aumento da transparência, consolidando os REITs como veículos seguros e eficientes. Atualmente, os REITs são uma peça central, fundamental no mercado imobiliário não só americano, mas global. Eles têm uma presença robusta nos Estados Unidos, mas também fora de lá. O setor passou a abarcar diversos tipos de ativos, incluindo edifícios comerciais, shoppings, hospitais, armazéns logísticos, data centers e até mesmo torres de telecomunicação. E qual é o tamanho do mercado de REITs hoje? Olha, o mercado lá é muito maior do que o nosso. Claro, os REITs são muito mais consolidados e o mercado é muito mais desenvolvido. Existem hoje mais de 200 REITs listados na bolsa, com um valor de mercado agregado superior a 1,6 trilhões de dólares. Esses fundos, os REITs, atraem uma base bastante diversificada de investidores. Estima-se que mais de 145 milhões de americanos investam, direta ou indiretamente, em REITs. Agora, olha só, uma curiosidade. O maior REIT atualmente é a Prologis, criada em 1983. A Prologis, que tem presença no Brasil, é especializada em imóveis logísticos, como armazéns, centros de distribuição, e se beneficiou muito do crescimento do comércio eletrônico. O valor de mercado da Prologis supera 100 bilhões de dólares, e o fundo possui uma base de acionistas muito ampla, com milhões de investidores em todo o mundo. Tá, mas quais são as principais diferenças entre os REITs e os fundos imobiliários? Embora os REITs tenham servido como modelo para a criação dos fundos imobiliários brasileiros, existem algumas diferenças importantes entre eles. E eu vou destacar 3. Primeira diferença, relativa à tributação dos investidores.
Nos REITs, os dividendos distribuídos são tributados como renda, nos Estados Unidos, evidentemente, com alíquotas que podem variar conforme o perfil do investidor. Já nos fundos imobiliários, como sabemos, os rendimentos distribuídos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que elas e os próprios fundos atendam a alguns requisitos. Segundo conjunto de diferenças, sobre a alavancagem. Os REITs podem se alavancar de forma muito mais agressiva, tomando dívida para financiar aquisições e crescimento do portfólio. Essa prática é bastante comum e aceita no mercado americano, e faz muito sentido já que os REITs são empresas imobiliárias. Já os FIIs possuem restrição para alavancagem, o que limita o endividamento e torna a sua gestão bem mais conservadora. Terceiro conjunto de diferenças: a diversificação e tipo de ativos. Os REITs possuem maior diversidade de ativos e abrangem segmentos menos comuns no Brasil, como, por exemplo, data centers e torres de telecomunicação. Já os FIIs, em sua maioria, ainda estão concentrados em lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos, embora tenham começado a diversificar nos últimos anos. Essas diferenças refletem as especificidades dos mercados em que cada um deles opera, mas ambos compartilham o objetivo de democratizar o investimento no setor imobiliário. Então, o que a gente aprendeu? Os REITs, fundos imobiliários norte-americanos, são um modelo muito mais consolidado e já bastante bem sucedido de investimento imobiliário. Eles foram o modelo para a criação dos fundos imobiliários no Brasil. Por isso, compreender a origem e como eles evoluíram é valioso para os investidores brasileiros. A história dos REITs exemplifica como a combinação de uma regulação inteligente, acesso democrático e inovação financeira pode criar um mercado robusto e acessível a todos os tipos de investidores. Viu só? Agora você conhece um pouco mais sobre os REITs. Se achou interessante, curta e compartilhe. E parabéns por ter assistido até o final. Só que agora você já sabe, né? Desliga isso aí e vai estudar.